Começou! Bendita hora que chegou, bendita hora, porque a gente está começando agora mais um programa sensacional aqui na Rede Vida de Televisão. Nós vamos conversar hoje sobre o quê? Podcast. Meu Deus, é a nova onda da comunicação. Olha, a gente já teve o rádio, já teve a televisão, já teve a internet, o YouTube, mas o negócio agora é só podcast, ainda mais depois que o Rodolfo Camarota começou a fazer esse podcast, só dá ele agora, porque é ele que vai conversar com a gente daqui a pouco, viu? A gente vai conversar e para falar desse assunto tão interessante, você sabe, né? O Padrecast aqui é feito pelo Padre Rodolfo Camarota, é um sucesso. E a gente vai falar também com o Guto Azevedo, que é do Santo Flow. Santo Flow, né, é um podcast famoso que tem aí. A gente vai estar com ele daqui a pouco, viu? E o Padre Camarota, que todo mundo conhece do Padrecast, né? Vai ser um papo pra lá de especial. Ô, gente, o Bendita Hora tá começando aqui. Já tem café no bule. Na cafeteira. Já tem café na cafeteira. Arruma o seu café aí, porque daqui a pouco a gente vai estar junto com você. Roda a vinheta. A gente vai falar agora sobre um podcast, essa nova onda da comunicação. A gente vai entender direitinho o que é o podcast, né? Para a gente até compreender também, a gente vai conversar com gente que faz, né? Que faz esses podcasts que tem por aí, tá bom? Acompanhe esse VT comigo aqui e depois a gente começa a conversar já com o Padre Rodolfo Camarota, que tá aí, olha. Com muita frequência, podemos notar pessoas usando fones de ouvido. Nesse momento, imaginamos que essas pessoas estão escutando músicas, mas a verdade é que elas podem ter aderido à nova onda do momento, o podcast. Hoje eles estão presentes também no formato de vídeo, onde entrevistas, informações e até mesmo histórias são contadas e discutidas. Diversos são os assuntos que geralmente encontramos nos podcasts que existem. Os áudios ou vídeos podem ser curtos ou longos, mas se é sobre algo que gostamos, com certeza vai chamar a atenção e ganhar nossos cliques. Esse tipo de entretenimento chamou a atenção principalmente no período da pandemia, pois é possível escutá-los ou assisti-los enquanto realizamos outras atividades. Acompanhe o Bendita Hora de hoje e entenda mais sobre a febre dos podcasts. A gente está aqui com o Padre Rodolfo Camarota. Maravilhoso Rodolfo Camarota. Alegria tá aqui. Finalmente me deixaram participar. Eu tô me convidando há meses. Mentira, não vem conversa não. E eu digo, padre, eu venho aqui na porta, gente, eu digo assim, Padre Juarez, deixa eu entrar, deixa eu participar. Isso é mentira porque ele já fez o programa aqui. Você já fez o programa aqui? Não, aqui no Bendita não. Fez não? Não, o Rodolfo não me liberava. O meu xará, você vê como é que é o meu xará? É porque é o seguinte, a gente para conseguir ele fazer o programa, a gente tem que pagar muito caro. Cachê não abaixa. Que história, gente. Aí a gente conseguiu. Na verdade, gente, eu tive que pagar pro Rodolfo. O Rodolfo me cobrou propina para poder participar. Foi, verdade. E aí? Eu nunca vi uma pessoa tão... Não, gente, que alegria, mas de verdade, falando sério, Rodolfo, alegria tá aqui. Gente, o Padre Rodolfo, vocês conhecem aqui na Rede Vida, o Padre Rodolfo. Primeiro, ele é pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Diocese de Campo Limpo. Diocese maravilhosa, olha aí, muito bom. Você sabe que, né, gente, o pessoal entender, aqui em São Paulo é o contrário, né? Geralmente nos lugares, no Brasil, assim, a gente tem várias cidades que compõem uma diocese. Aqui em São Paulo nós temos uma cidade como São Paulo com várias dioceses dentro, né? É bom, para ter ideia, nós estamos em 22 bairros da cidade de São Paulo e mais 6 municípios. Mais 6 municípios. Dá mais de 2,5 milhões de habitantes. Olha que coisa, olha que tamanho da diocese. Impressionante. E o Padre Rodolfo apresenta aqui na Rede Vida Televisão a novena Maria Passa na Frente, segunda a sexta. Todos os dias, segunda a sexta, às 8 da manhã. 8 horas da manhã. Sábado 11, domingo 6h30.
Isso mesmo. Isso eu que ia falar, mas você já falou tudo bem. Vai que você não fala, entendeu? Tem que me garantir aqui, ó, te ajudar. Eu sou coprodutora aí. Domingo 6h40, não vem inventar moda, não. Quer dizer, então mudaram agora, gente, nem me avisaram. 6h40. Foi você que passou aí, ó, tá lá, tá vendo? E ele apresenta, gente, o podcast aqui na Rede Vida também, chamado Padrecast. É o Padrecast, né? Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, né? Pelo canal Juntos pela Vida aqui do YouTube. E é muito interessante, geralmente os podcasts fazem são ao vivo. Então, o primeiro que a gente fez ao vivo foi com você, foi né? mesmo, foi muito e foi tão bom, tão bacana, que a gente então resolveu que era importante tentar sempre que seja ao vivo, sempre é inédito, e agora, a partir dessas últimas semanas, tem sido sempre ao vivo. Sempre ao vivo. Sempre ao vivo. É um desafio também, porque você conseguir que as pessoas estejam ali ao vivo, claro que é um desafio. Mas é interessante. Mas a interação é incrível, então, né? Isso que eu ia falar. O fazendo ao vivo é diferente essa interação, porque vem pergunta na hora, o pessoal participa. Com certeza. Aquela coisa toda. A gente pode pegar na hora, né, o que as pessoas estão dizendo. E depois se tem, a gente está falando sobre algum assunto, que acho que é o que é bacana do podcast, essa informalidade, né, da possibilidade de você estar batendo um papo entre duas pessoas e você tem ali uma tela, as pessoas estão interagindo. O que caracteriza o podcast? Por exemplo, a gente está fazendo um programa de televisão, ó, tem 3 câmeras ali, tem um cenário aqui. O que caracteriza o Primeiro, eu acho que é a informalidade, a simplicidade. Você vê que normalmente você não tem cenários tão caprichados. Até a gente ali tem um cenário bem bacana, mas essa não é a questão essencial. São duas pessoas. Não é o cenário, é o bate-papo. É o conteúdo. A conversa é sempre o mais importante do que. E aí você tem informalidade, porque normalmente as pessoas estão ali conversando. Se é um papo que dura muito, alguém pode dizer assim: olha, eu preciso ir no banheiro. A pessoa levanta, o outro que fica continua conversando com quem está ali, por isso que é bacana que seja ao vivo. E a gente percebe isso também quando é ao vivo, porque se eu levantar para tomar uma água, para ir ao banheiro, sei lá, para atender uma ligação e tá rolando o programa ali, você sabe que é ao vivo porque eu fiquei ali sozinho, por exemplo. Entendeu? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Porque quando começou... E normalmente também, padre, não tem roteiro, sabe? Quando você foi lá, a gente não falou, olha, nós vamos falar sobre isso. Não. A gente seguiu o bate-papo. E o que foi surgindo foi sendo a pauta da conversa. Você pessoalmente gosta de Eu amo. Eu sempre gostei daqueles programas, antes da febre do podcast, eu sempre gostei daqueles programas de entrevista muito informais, ou que tivessem também cenários, assim, sabe? A pessoa, e isso é uma característica também, né? De frente a frente. Né? E a gente tinha alguns programas. Tinha programas assim também. Exatamente, alguns programas que a pessoa estava ali de frente com a outra e batendo um papo como se não tivesse ninguém, né? Eu acho que a ideia é essa, e é bom pra gente que está conduzindo, para quem está sendo entrevistado, porque a pessoa não se sente ali, porque aqui a gente tem, né, as câmeras, tem um monte de gente e tal, e ali parece que a gente está sozinho. Também, atrás das câmeras também. Ó, é ele que está dizendo, hein? É ele que está dizendo, fique claro. E não, mas eu acho isso incrível, eu gosto demais. Porque, na verdade, quando começou a coisa do podcast, no início mesmo do podcast, era uma coisa só mais ligada ao áudio. Exato. Ligada ao áudio. Escutar e não para ver. Tanto é que muita gente, os analistas e as pessoas que entendiam, falavam tudo, eles diziam, vai ser o substituto do rádio. Exato. Vai substituir o rádio na comunicação, na informalidade, em trazer conteúdo. Mas, na verdade, de repente, ele deixou o áudio e passou também para o vídeo. Hoje a gente não vê quase que nenhum podcast que não seja sem o vídeo junto. Você tem até o inverso, né? Você tem primeiro produzido ou feito com a imagem e o áudio, claro. E depois você retransmite isso para as plataformas digitais, onde você pode só escutar. Só escutar. Por exemplo, no teu carro, você pode ligar o Padrecast e escuta em todas as plataformas digitais. Tanto é que, por exemplo, o podcast ele é interessante porque você gravando, o que você gravou ali com o vídeo... Vai, né? Vai depois pro áudio com a mesma informação. Você não fala, vamos chamar um VT, você não faz isso. Se cair um negócio, tá lá, quem estiver escutando vai escutar o que está acontecendo ali. Fala como surgiu o podcast. Tem um VT? Tem um VT, como surgiu o podcast. O Rodolfo é demais. O Rodolfo, não... Rodolfos são sempre demais, entendeu? Modestos e demais. É bem provável que você já tenha ouvido falar em podcast, mas você sabe realmente do que se trata? Para quem ainda não conhece essa mídia e está boiando no assunto de hoje, eu vou te explicar. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com broadcast, que é a transmissão de informações por rádio ou TV.
O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou o código na internet para todos os outros programadores. Ainda está meio confuso, né? Vamos simplificar. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, mas com uma vantagem enorme. O conteúdo é totalmente sob demanda. Você pode ouvir o que quiser, na hora que sentir vontade. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode te ajudar a ocupar aquele tempinho ocioso que você tem. Ela pode ser uma boa pedida para quando estiver no trânsito, fazendo aquela corrida e até tomando banho, né? Sei lá. Existem basicamente 2 maneiras de se ouvir um podcast. Primeiro, pode ser por meio do smartphone ou tablet. É só ir na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar um app indexador de podcast gratuito e de sua preferência. Para quem tem celular Android, os mais comuns na Google Play são o Podcast Addict, o Podcast Republic ou o Pocket Cast. Já para o iOS, existe o aplicativo Podcast que é nativo dos aparelhos iPhone ou iPad. Agora, com o aplicativo já baixado, basta abri-lo e na página principal escolher entre os diversos canais disponíveis. A maioria se dedica à cultura pop e nerd, como é o caso do maior podcast do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Nerdcast, com 347 mil downloads por episódio. Mas existem outros assuntos também, como história, turismo, religião e até mercado profissional. Ah, alguns canais também têm sites, o que facilita para quem quer ouvir pelo computador. Bem fácil, né? Agora é só escolher os assuntos de sua preferência. Acabou no meio? Ah, acabou. Ah, pensei gordo. Olha aí, gente. É interessante. O que você gosta de assistir em podcast? Deixa eu te falar. O Podcast é o primeiro seu da lista, lá da sua playlist. O primeiro é o podcast, eu sei. Eu faço, de verdade. E você tem também, Deixa né? eu falar, não é possível, gente. Eu gosto muito de ouvir, gosto muito de ouvir podcast, muito mesmo. E eu ouço mais do que vejo, viu? Ouço mais do que vejo. Eu faço academia ouvindo podcast. É maravilhoso. E tem um podcast que eu gosto muito, até o Rodolfo pediu o Rodolfo. Ele é um podcast sobre rádio. Chama Peças Raras. É um podcast muito interessante, Peças Raras, né? E também ouço o Padrecast também. Evidente, não? Evidente. Aqui, e eu tenho também um podcast que chama como que chama? Podcastro. Eu dei uma imitada sua. Eu tenho acompanhado, a gente vai mover um processo ali, qualquer coisa. Eu movo antes para eu movo a mão na sua... Aqui, de padre... Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. A gente está fazendo esse programa hoje com o padre Rodolfo Camarota, que hoje é um dos podcasters. Quem faz podcast é podcaster. Que é um dos podcasters mais conhecidos que nós temos. Mas eu vou falar com uma outra sensação, um dos podcasts mais ouvidos, mais interessantes, né? Que tem um trabalho maravilhoso e que chega atrasado no programa. Porque ele pegou trânsito, né? São Paulo é... Guto Azevedo, vem aqui. Guto, muito obrigado, viu, Guto? Obrigado, viu? Obrigado. Tudo bem, que Deus abençoe. Bastante cedo no podcast que ele vai participar às 8 horas da noite. Só lembrando, né? Hoje é o Guto que tá no... Vai ao vivo hoje, às 20 horas, simultaneamente, né? Pelo podcast, o Santo Flow vai ser uma situação bacana. Tenho certeza que vai ser muito bom. Guto, seja bem-vindo. Obrigado, padre. Que alegria. A gente aqui. Ainda bem que você chegou agora, porque aí eu não fico levando bronca sozinho. Ele já mandou eu ficar quieto, já falou que não é pra eu falar. Uma coisa aqui e ele tá me... Eu amo esse homem, entendeu? Eu admiro. Eu comento tudo que ele bota na rede social, tô lá. E ele só me dá bronca, Guto, entendeu? Eu tô dando bronca nele que chegou atrás. Obrigado. Guto, você é de onde, Guto? Então, nasci em Recife, mas moro em Juazeiro do Norte, no Ceará. Juazeiro do Norte. Terra do Padre Cícero. Claro, lindo, Juazeiro do Norte. Você conhece Juazeiro do Norte? Não, ainda não. Sabe que o meu sonho era conhecer Juazeiro do Norte, porque eu sou muito devoto para Padre Cícero. Sim. Muito. Sim. Eu tive uma emoção tão grande de Juazeiro, mas emoção mesmo, sabe aquela coisa de Romeiro mesmo? Sim. Muito, muito interessante. Você já esteve lá? Já? Tive. É um lugar de profunda fé. É verdade. E você faz a partir de Juazeiro... Nós começamos aí, eu acho que 9 meses. O podcast é um podcast recente. O Santo Flow começou aí há 9 meses.
E a gente praticamente aí o primeiro que acabou abrindo 100% presencial, só que era um desafio, porque nós montamos um estúdio em Juazeiro do Norte, no Ceará. Então nós fizemos um projetinho e começamos e levamos os primeiros 10 convidados, né, de qualquer lugar do Brasil. Vocês levam lá? Sim. Você tá brincando? Sim. Então nós levamos... Aprenda isso, porque nem café ele dá pra gente. Mentira, não, isso é mentira. Só porque esse café que tá aqui hoje, Guto, é só porque lá ele tomou café, tinha pão de queijo. Cadê o pão de queijo? Cadê? O Rodolfo vai trazer um pãozinho de queijo? Você tem razão. E ali... Não tem que bolo lá, não tem que bolo não. E ali nós começamos e graças a Deus... Um dos padrinhos que foi o primeiro convidado foi o padre Gabriel Vilaverde, depois outros convidados, o padre Patrick, o padre Rony, Batista Lima, Geraldinho, Missão Resgate. Mas é um desafio, porque de qualquer lugar do Brasil, graças a Deus, Juazeiro é muito bom de voo, então a gente não tem problema. Aeroporto, muito bom de voo, então nós temos mais de 18 voos por dia em Juazeiro. Então para nós é muito tranquilo. Mas, graças a Deus, acabou as pessoas assistindo e os convidados. No início era muito difícil, porque quando você dizia assim, nós vamos começar um podcast. Então, para você trazer pessoas que já têm uma certa relevância, era muito difícil. É igual o Rodolfo aqui, eu falei, Rodolfo, vem no meu programa aqui. Não sei, é programa... Tá me chamando para vir aqui, ó. Talvez, assim... por eu ter aparecido algumas vezes entrevistando o Dom Henrique Soares, que eu trabalhava com ele inicialmente. Então, o Dom Henrique, antes os vídeos do Dom Henrique já eram uma sensação. Isso, Então, talvez tenha facilitado um pouco, algumas pessoas já me conheciam, pelo menos, ele tem um pouco de juízo, não vai me perguntar besteira e tal. Então, talvez tenha ajudado no início, mas graças a Deus a gente tem feito, agora a segunda temporada São Paulo a gente está gravando. Hoje é o terceiro dia que a gente está em São Paulo. Segunda temporada de São Paulo, o que você veio? Ao invés da pessoa ir lá, você veio aqui. Isso, nós estamos aqui há 3 dias, gravamos 9 podcasts. 9 podcasts em 3 dias. Nos lugares com as pessoas? Isso nós gravamos 5 podcasts na Canção Nova e a gente foi para... E ali vai gravar aqui também, porque eu vou gravar aqui também, a gente vai gravar também, vai gravar com o Padre Rodolfo, vai gravar depois do programa aqui. Então, a gente... Mas eu prefiro lá. No seu estúdio. Porque não é só o podcast. É a pessoa chegar, é a pessoa almoçar, é a pessoa conversar, é a pessoa sorrir. Então, o podcast ele acaba tendo uma potência muito maior com uma certa... Como aqui, que eu cheguei com muita antecedência. Para criar uma intimidade, para a gente se conhecer um pouco, e tudo. Para o papo fluir melhor. O papo fluir melhor. Mas o podcast é isso. É a informalidade. Então, a gente estava falando isso. Você não ouviu? A gente estava falando, eu perguntei para o Rodolfo, o que caracteriza o podcast? Isso. Por exemplo, é diferente, por causa que nós temos um programa de televisão com as câmeras, com os roteiros, com tudo isso e tal. O podcast não tem essa estrutura. Não tem. É a conversa o mais informal possível. Claro que eu não sento numa cadeira para fazer um podcast do zero. Assim, na minha mente tem alguma coisa, mas eu faço questão de não levar pauta. Porque ali isso ajuda, no meu caso, né? Então, Dom Henrique me ajudava muito nisso. Nós gravamos 120 vídeos e ele nunca sabia o que eu ia perguntar. Sempre era assim. Era sempre assim, liga a câmera e eu perguntava. Então, isso... E eu também trabalhei muitos anos no rádio, então o rádio exige essa... Isso é verdade. Ali, vamos lá, vamos improvisar e tudo. Então, eu acho que foi juntando uma coisa com a outra. Eu sou viciado em entrevista, faz 15 anos que no meu celular eu só assisto entrevista, então acabou fluindo e as pessoas falam isso, olha... Quem é para você o grande... porque a gente teve o estilo que nós imitamos os americanos, que é do talk show, né? Que o podcast deu muito certo. E o podcast passou a ser um talk show. É um talk show mais intimista, mais aproximado. Quem é o grande entrevistado? Não tem jeito. No Brasil, eu acho que se tiver uma entrevista do Jô Soares que eu não assisti, é muito difícil. Jô Soares também, para mim, é a referência. É a referência. E depois, agora, atualmente, o próprio Gentili, porque é a questão de você, na entrevista, você conseguir trazer alguma coisa que seja totalmente diferente do que as pessoas esperavam, né? Você trazer um cantor e perguntar as 3 primeiras perguntas. Quantos CDs você já gravou? Qual é a música que você mais gosta de cantar? Qual é a música que mais pedem e tal? Então, as pessoas já esperavam isso e você conseguir trazer alguma coisa diferente, alguma... Quem que você acha para Eu, de todos esses, mas também a Marília Gabriela. Sim, ela é uma pessoa que já fazia um podcast, né? Aquele programa dela de frente com Gabi, acho que era, né? Isso. Era um podcast.
podcast, né? Na verdade, claro que num outro estilo, num tempo ali comprometido também com comercial e tal, mas era um podcast. Eu acho que ela foi mais... A diferença é que o podcast você alonga mais, né? Sabe que existe tem um programa, ainda existe, o Provocações na Cultura, é um programa muito interessante. Muito bom. Provocações. E a maneira com que as perguntas são sagazes. Isso. Porque tem que ser inteligente. Uma das coisas que mais me encanta ainda no Jô Soares é justamente a inteligência. A inteligência. Você sabe que eu falei com ele, eu disse para ele fazer, continuar, não mais na televisão, não está na televisão, mas fizesse um podcast, que seria muito interessante. Seria um podcast, o jeito sensacional. do podcast, porque ele tem essa sagacidade nas perguntas. E é muito a cara dele, né? Demais. Como que começou a ideia do Padrecast? Então, na verdade, eu já participava dos programas aqui, junto com o Dalcides, né? Normalmente no Conta Comigo e depois ali no Escolhas da Vida, sobretudo na parte da manhã. Um dia a Ana veio falar comigo, a Ana aqui da Rede Vida veio falar comigo. E que tinha essa proposta de começar um trabalho também, um campo ali dentro da internet, e que a ideia era fazer um podcast. E aí depois foi amadurecendo o nome, eles sugeriram tudo, ela tem lá muita criatividade, então eu disse assim, bom, vamos tentar. Eu também nunca tinha feito um podcast. Você sempre escutou? Sempre gostei. E sempre gostei desses programas de entrevista. Também sempre assisti demais, né? Então, e sempre foi uma coisa que eu achava muito interessante. E depois ela chamou a gente para conversar e falou, vamos tentar, a gente não tem nada a perder ali. E o Santo Flow começou... Mas você falou a partir desse trabalho com o Dom Henrique, né? Sim. Mas aí você teve a ideia como foi? Quando eu percebi assim... 9 meses que você falou que tem? É recente, 9 meses. Aí vai fazer um ano agora em julho, né? Isso. Então, eu percebi aqui no rádio, quando eu pregava, rezava com as pessoas e quando eu entrevistava, as pessoas davam um feedback mais positivo. E principalmente na entrevista. E não precisava ser alguém de relevância. Qualquer pessoa que a gente chegasse ali, as pessoas, gostei da entrevista. Então, quando eu vi a movimentação do podcast, que é os mais conhecidos do Brasil, eu percebia que, assim, uma força no meio secular estava sendo movimentada na área de podcast, né? Até gente ao vivo fazendo coisa que não é tão interessante. Então eu disse, então vamos lá, então vamos tentar remar um pouco numa maré diferente. Sempre fui missionário, pregador e tudo, e sempre trabalhei com comunicação. Então eu disse, vamos criar uma fluidez, um flow que seja um pouco no caminho da santidade. Aí nasceu o Santo Flow e daí a gente foi começando. A gente esperou em 4, 5 meses o YouTube conseguir pelo menos reconhecer uma certa monetização e em 4 dias aconteceu isso. Então foi um susto, né? A gente não esperava. Era como se os católicos estivessem esperando realmente que chegasse um podcast católico presencial. Mas no início foi um pouco difícil, porque a gente bateu o pé e disse, tem que ser presencial, porque já tinha muito live, tinha muita coisa. Você StreamYard, começou durante a pandemia. Skype, e a gente começou ali, a pandemia estava, assim, amenizando, né? Então, graças a Deus, as pessoas começaram a ir, a gente foi seguindo, mas no início era mais difícil conseguir gente, né? Imagina, você está numa Rede Vida, é difícil conseguir convidado. Imagina um cara que diz, eu tenho aqui 500 inscritos e a gente vai tentar. Vamos para trazer o Rodolfo Camarota aqui, ó. A gente até... Nossa, você não imagina. Sinceramente. Vamos pro intervalo, a gente vai tomar café aqui, viu? E rapidinho a gente volta para conversar com Guto Azevedo e Padre Rodolfo, Padrecast Camarota.